Podemos começar? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente, em nome de toda a equipe da Faculdade Messiânica, a presença de cada um de vocês, aqui em São Paulo, e também todos aqueles que estão nos recebendo em Belém, no Rio de Janeiro, em Feira de Santana, em Itabuna, em São José do Rio Preto. Muito obrigado por vocês estarem prestigiando a nossa atividade, o Encontro de Educadores, em 2015, a nossa versão 2015. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Este é um evento tradicional da nossa instituição. Procuramos reunir profissionais que atuam em diferentes áreas da educação, no ensino público, no ensino privado, em ONGs e em outras instituições, para a troca de experiências em temas importantes da área da educação, articulando-os com os princípios filosóficos e religiosos de Mokichi Okada, o fundador da Igreja Messiânica Mundial, procurando refletir e aprofundar ideias sobre educação e formação integral do ser. Em anos anteriores, focamos a discussão nas relações entre escola e família, e sociedade, práticas educativas exitosas e experiências bem-sucedidas. Neste ano, o objetivo é dar um passo no sentido de discutir a relação entre a educação e a arte, na formação integral do ser, nas suas dimensões física, material e espiritual, em suas contribuições e suas perspectivas. A Faculdade Messiânica completa 10 anos da sua existência, e desde o primeiro ano em que suas bases foram lançadas, ela buscou inovar no que diz respeito à pluralidade de suas áreas de atuação, quanto às práticas educativas, às relações humanas construídas e à formação de pessoas que possam fazer a diferença na sociedade e tornem-se atuantes na construção de um mundo melhor. Se analisarmos os documentos oficiais do Ministério da Educação, de diferentes países, e em especial aqui no Brasil, veremos que sempre são feitas menções especiais no que diz respeito a, abre aspas, formação de sujeitos críticos, atuantes, reflexivos, capazes de trilharem seu próprio caminho, coordenando conhecimentos e habilidades essenciais para o exercício da cidadania como a verdadeira missão da educação. As discussões sobre ética, desenvolvimento, fecha aspas, perdão. As discussões sobre ética, desenvolvimento moral, responsabilidade, solidariedade nunca foram tão importantes e necessárias como nos dias de hoje. Frequentemente presenciamos cenas e situações alarmantes que nos fazem pensar o quanto o valor humano tem sido perdido e diminuído. Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que uma das funções atuais da educação é propiciar ao indivíduo conhecimentos, habilidades e valores necessários para a formação humana, objetivando a integralidade do ser. Mas, afinal, o que significa formar integralmente o ser? Será que esse conceito pode ser definido como único, ideal, e possa contemplar a todos? O conceito de formação humana vem da palavra grega paideia, que significa desenvolver no homem aquilo que é considerado específico da natureza humana. Hoje, o que vemos é que a educação e a arte têm se ocupado em trazer contribuições ao desenvolvimento do que é considerado específico na natureza humana. Contudo, ambas as áreas ainda vivem tensões e contradições entre o ser e o dever ser. E é para aprofundar em questões desta natureza que propomos nesta manhã de reflexão em nosso Encontro de Educadores 2015. Convidamos profissionais experientes e gabaritados para compartilharem conosco suas reflexões e ajudarem a ampliar nossa visão sobre possibilidades interessantes e instigantes para criar contextos favoráveis e situações para o desenvolvimento
desta integralidade do ser nos dias de hoje. Hoje nós temos como convidada a professora Eleni Bambini, que fará a sua apresentação com o tema Provocações, Mediações na Formação Integral do Ser, enfocando princípios norteadores da importância da educação e da arte na formação do ser, sendo que o educador deve ser mediador e provocador deste processo de formação. A professora Eleni é pedagoga, mestre em artes pela Unesp, professora de cursos de pós-graduação da FMU, trabalha com formação continuada, orientação profissionais, entre um leque de várias outras atividades. No segundo momento de hoje, nós teremos um debate entre as professoras Rita Laura Cavalcante e a professora Ashatkin, desculpa se a pronúncia não está correta, sobre a formação de professores, um olhar sensível às narrativas na formação de professores. A professora Rita Laura é psicóloga, mestre, doutora e pós-doutora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Psicologia da Universidade de São João del Rei, membro de conselhos e revistas científicas e consultora da Faculdade Messiânica. A professora Vera é psicóloga graduada em artes cênicas, mestre e doutora em artes cênicas pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado, a todos os profissionais em educação e aqueles interessados em questões referentes à educação por aceitarem estar conosco neste evento tão significativo. Neste momento, gostaria também ainda de fazer alguns agradecimentos antes da gente começar efetivamente os nossos trabalhos de hoje. Aproveitarmos para agradecer a mantenedora da Faculdade Messiânica, a Fundação Mokichi Okada, o nosso diretor-geral da Faculdade, Edivaldo de Oliveira Batista, o nosso diretor acadêmico, o professor Emilson Soares dos Anjos, que está presente aqui hoje, o nosso diretor administrativo, Carlos Gaspari, que também está presente aqui, está escondidinho, mas está ali. A nossa conselheira da faculdade, professora Rita Laura Cavalcante, veio de Minas Gerais para nos prestigiar. O coordenador da pós-graduação, Cláudio Moura Domingues, sou eu mesmo. O coordenador de extensão, professor Felipe Feitosa. A coordenadora do curso de teologia, a professora Andréia, que está nos assistindo. E os outros professores da faculdade, a professora Lilia, a professora Eunice, a professora Juliana. Professora, por favor, senta aqui na frente. Por favor. Tá? Então, se tiver mais algum professor aí escondido, por favor. Professora Georgia, por favor. Professora Rita, tem um lugarzinho ali, por favor. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Também ao corpo dos funcionários da faculdade que permitiram esse espaço de reflexão e interlocução. Agradecemos às nossas convidadas e todos aqueles que nos prestaram apoio não só em São Paulo, mas em todas as regiões, em todas as unidades da igreja onde este evento está sendo transmitido. Bom, mais uma vez, assim, antes de começar, eu gostaria de convidar a todos para que pegassem o folder que vocês receberam da faculdade. Se não receberam, vão receber agora, estrategicamente. Todo mundo já está com ele na mão, aquele azulzinho, da pós-graduação. Alguns têm, outros não. Então, o nosso pessoal de apoio, o nosso coordenador de extensão, aí, ele vai quebrar esse galho, para a gente poder olhar em conjunto, porque a gente tem uma perspectiva muito boa, a gente precisa divulgar isso, e eu tenho certeza que vocês vão colaborar com a gente na expansão dessas ideias dos nossos cursos de pós-graduação que nós estamos oferecendo para iniciar a partir do segundo semestre, em agosto. Tá bom? Então, nós temos 3 pós-graduações que estão sendo oferecidas aqui em São Paulo. Pós-graduação em Educação, ênfase na formação de professores. O foco do curso recai nos aspectos da formação dos professores do ensino básico ao ensino superior, abordando elementos que perpassam as mais atuais teorias e práticas pedagógicas e didáticas. Então, a gente sai daqui hoje e todo mundo vai fazer inscrição e matrícula, com certeza. A pós-graduação em Arte e Desenvolvimento Humano... perdão, o curso de
a nossa pós-graduação em educação, ela tem a consultoria da professora Rita Laura, né? A pós-graduação em arte e desenvolvimento humano, confluências culturais no caminho do belo, que também faz uma interface muito interessante com as discussões de hoje, coordenado pela professora Eunice, que também está aqui hoje. O curso aborda aspectos culturais do Oriente e do Ocidente para estimular o desenvolvimento das capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas e relacionais na construção de um ser humano comprometido com a verdade, o bem e o belo, objetivando um mundo melhor. E a nossa terceira pós-graduação, em Teologia e Prática da Espiritualidade, né, onde serão enfocadas questões teóricas e práticas da teologia, da filosofia, das ciências da religião, entre outros elementos que perpassam pela espiritualidade e pelo cotidiano. Além disso, no segundo semestre, teremos vários cursos de extensão e palestras que serão oferecidos em todas as áreas. E, assim, essa semana nós já tivemos uma notícia muito auspiciosa, muito feliz, que foi a autorização da abertura do curso de graduação em Teologia, a partir do segundo semestre, e também do curso de Pedagogia. Acho que isso é uma conquista muito grande. Então, por favor, vamos começar a divulgação. A gente tem que sair daqui já batendo bola para conseguir formar esses times, hein, pessoal? Por favor. Bom, então, por favor, fiquem atentos, né, principalmente a essas novidades mais fresquinhas, que elas nem estão no site ainda, não deu nem tempo de colocar lá. E no site da Faculdade Messiânica, né, www.faculdademessianica.edu.br. Desejamos a todos, então, um excelente evento. Prometo que eu agora paro de falar e eu vou chamar a professora Eleni para que ela possa fazer a sua palestra de hoje. Muito obrigado. Aqui a diferença de altura é algo... A senhora sintoniza à Vamos vontade. abaixar aqui. Tá bom assim? Então, tá bom. Tudo bem. Obrigada, professor. Bom dia a todos e todas. É uma honra para mim estar aqui no dia de hoje, ser convidada por vocês para estar falando a abertura desse encontro também com tantas perspectivas diferentes e amplas na área da educação e da arte, e com tantas pessoas interessantes aqui presentes, professores, coordenadores. Então, grata, muito grata mesmo pelo convite, e tomara que eu consiga passar para vocês um pouco da minha experiência e realmente daquilo que eu acredito. Porque, ao receber o convite, com esse tema, né, arte e educação na formação integral do ser, eu falei, meu Deus, né, nada melhor do que estar falando um pouco realmente daquilo que eu acredito. E da minha caminhada ao longo desses anos, das minhas experiências com a educação no campo da arte, e que hoje é tão difícil, né, nos cursos de educação e nas faculdades, a gente colocar a educação e a arte nesse campo mais amplo, na dimensão integral do ser. Então, falei, uma grande oportunidade de poder falar e trocar e compartilhar com todo mundo. Na verdade, o meu tema mesmo é arte e educação, não, provocações e mediações na formação do ser. Então, quando e como somos provocados, nós, educadores, e como provocamos e mediamos nossos alunos. E, para começar, espera aí, aqui, a luzinha é aqui para virar é aqui só, né? Qual? Aqui? Ah, então tá bom, ótimo. Começo aqui com algumas frases para a gente começar esse contato com o tema que eu escolhi. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Então, Cristo já falou isso para a gente há 2000 anos atrás, e nada melhor do que a vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Né? Para a gente refletir. O Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele fala: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Estamos aqui no processo, não estamos nem no começo e no fim. E somos educadores
para estar falando desse processo e na vida em abundância hoje, com os nossos alunos. O mundo parece que só não pode progredir mais rapidamente porque há em muitas criaturas um visível desencanto de aprender. Cecília Meirelles nos traz também essa perspectiva. Como motivar, como desafiar, como possibilitar a abertura para encantar, né, o encanto pelos nossos alunos por esse aprendizado, que hoje também tem sido difícil. E também, para a gente começar a falar um pouquinho, eu trouxe um poema do Manuel de Barros. Acho que muitos conhecem o Manuel de Barros, mas, para quem não conhece, ele é um nordestino, faleceu esse ano, e uma pessoa encantadora, porque ele fala, os seus poemas e as suas poesias são de coisas simples, ele brinca com as palavras, mas coisas fundamentais, principalmente a natureza. Então, ele fala da formiga, da mosca, coisas simples que passam pelos nossos olhos e a gente nem percebe. Mas, nesse poema, não é sobre a natureza. É uma questão que eu achei importante, mas quem quiser pesquisar, ele fala muito sobre a natureza de um jeito encantador. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc., etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, Manuel de Barros aí nos traz a ideia da totalidade. Eu não me basto, né? Como que eu sou nesse meio, com a totalidade, na minha inteireza. E as borboletas, que seria transformação constante do nosso ser, né? E vale a pena conhecer, se vocês não conhecem, esse poeta encantador. Então, vamos lá. Eu resolvi partir assim. As coisas são tão conectadas que é difícil você elaborar como que você vai fazer essa apresentação. Falei, não, eu começo um pouco pela formação integral do ser, e aí parto junto dessa formação integral do ser, que está muito junto com a educação, e aí conto um pouco da minha experiência da educação e arte. Então, a minha palestra está dividida nesses 3 aspectos, mas, claro, que as coisas estão muito conectadas. Temos aí vários psicólogos, então é só uma passando a psicologia, tá? Mas resolvi pegar a questão da psicologia, da subjetividade do homem no sentido psicológico, desde quando a psicologia quis ser uma ciência, né? Temos aí 4 forças básicas da psicologia. A primeira, o behaviorismo, com John Watson e outros, né? Pavlov, Skinner, tal, mas cada um até com uma concepção, mas todos eles focados na questão do comportamento humano. Depois, a psicanálise, com o Freud e o Jung, com toda a simbologia, e que tiveram seu foco muito no inconsciente. Tá? Depois veio a humanista. A teoria humanista, que é a relação centrada, a terapia centrada no ser, né? Terapia onde era a relação consigo mesmo, relação com o outro, relação com o mundo. Temos aí Rogers e vários outros. E eu coloquei o Maslow, que ele foi um dos fundadores, um dos que entraram nos Estados Unidos na época. Ele foi muito considerado. Ele tenha passado pelas outras, mas, na humanista, teve um foco muito grande. E por que eu falo dele também? Porque ele, junto com alguns outros, é que chegaram na 4ª força, que é a psicologia transpessoal, ou psicologia do ser integral, que é o que eu vou falar mais aqui, que a gente vai estar se atendo um pouco a isso. Maslow, Groff, Acioli e vários outros, né?
Aí, embaixo, nessa observação, psicologia transpessoal ou psicologia integral, falo do Reis porque acho interessante a gente ter essa atenção. A humanista, ela chega na relação eu com o outro, eu comigo mesmo, eu com o mundo. A transcendental são todas essas relações, mas também aquilo que transcende, né? Como que é a minha relação nesse todo, que a ciência até então não tinha mexido, né? Como que a gente chega nisso. E tem um aspecto do Reis, que a Vera Saldanha, que é uma estudiosa do Maslow e da psicologia também transpessoal, que ela fala que não dá para chegar nessa relação com a totalidade se eu não estiver bem integrada e bem a integração mesmo entre esses 4 aspectos: Reis da razão, da emoção, da intuição e da sensação. Então, precisamos estar bem integrados, porque, senão, tem uma certa patologia na coisa, para a gente poder ter essa inteireza e chegar na relação com o cosmo e aquilo que nos transcende. Então, falando do ser integral, Maslow tem muita coisa escrita, ele é um americano, e deixou vários aspectos sobre essa questão da espiritualidade, mas partindo da relação comigo mesma. E ele ajudou muito no processo da educação nas instituições e também em várias empresas, com a questão das metamotivações e das motivações que ele traz para a gente. Nessa frase que ele fala, é o nosso ponto de partida para a gente poder falar mesmo da educação, que são as nossas potencialidades, os nossos talentos. Todos nós temos potencialidade sem usar ou sem desenvolver plenamente. Frequentemente, fugimos da responsabilidade sugerida por nossa natureza. Então, aí, entre os nossos desafios, entre os vários leões que temos que matar todo dia, né? Mas temos na nossa essência, temos essa potencialidade. Como trabalhar com nossos alunos diante da potencialidade de cada um? Como desafiá-los, que é o tema, e como fazer essa mediação. Outra questão que ele fala que é fundamental é que não há cisão entre o corpo e mente, o humano e o divino. Todas têm a mesma importância. Estar atentos ao nosso lado saudável, às nossas potencialidades, novamente. O essencial é descobrir o que realmente somos em nosso âmago, como membros da espécie humana. E aí, ao nosso lado saudável, também levanta um pouco que Freud e Jung, eles ficaram muito, contribuíram demais, mas eles ficaram mais nas patologias do ser humano, né? Era o que eles estudaram. O Maslow, ele vem falar mais do lado saudável nosso. Claro que todos nós não somos normais, né? Como temos por aí. Mas temos o lado saudável e como está trabalhando com esse lado saudável, que ao longo da vida nós vamos criando couraças, vamos criando defesas, e como que a gente vai lá enxergar em nós próprios e em nossos alunos. Traz aí a questão das motivações e metamotivações. Os impulsos para o crescimento são a maior fonte de motivação humana. Então, nós temos esses impulsos. Cecília Meirelles lá coloca no começo que os alunos estão muito apagados, né? Mas temos essa motivação. E aí a Vera Saldanha fala da educação, que é um dos principais fatores na formação de uma sociedade mais saudável e de seres humanos melhores. Todos nós sabemos disso, mas não é falar da boca para fora, é realmente acreditar nisso, né? E eu acredito, realmente, que é um dos principais fatores na formação de uma sociedade mais saudável. Não ela isolada,
mas ela como um princípio para a formação integral do ser. E o lúdico e a arte são fundamentais para a expressão mais plena do ser humano e para promover a sinergia grupal. Aí ela entra com essa questão dessa sinergia, da energia do todo, a energia da nossa totalidade, essa sinergia grupal. Aqui também, acho que é importante falar que essa é a nossa crença, então, a minha crença também, que a educação é a base para a formação integral do ser, no sentido da sua totalidade, porque a ignorância é a causa básica dos males humanos, todos nós sabemos. E todo ser humano tem necessidades, e precisamos ser motivados, e precisamos cutucar essa essência do ser. O Maslow fala, e se relaciona muito com Paulo Freire, que um professor ou uma cultura não criam um ser humano, não implantam nele a capacidade de amar, de ser curioso, de filosofar, de simbolizar ou ser criativo. Não implanta, ou seja, não é uma educação bancária, como o nosso Paulo Freire fala, que deposita conhecimentos, né? Não é por aí. O que fazemos, sim, é permitir, promover, encorajar, e aí eu falo também do provocar, o que existe em embrião a que se torne real e concreto. Então, é nessa perspectiva dessa potencialidade e de estar atento ao nosso papel. O que é essa provocação? Como que é promover isso? Eu tive, ao longo da minha vida, contato com vários professores e educadores que me passaram uma base fundamental. Logo no início, na Unicamp, fui privilegiada de ter aula, na época de 81, 82, com Paulo Freire. Paulo Freire foi meu mestre. Rubem Alves foi outro também que me deu aula de filosofia e antropologia. E outros, né? O Carlos Rodrigues Brandão, que fala muito do amor também. Então, eu tive essa semente, foi cutucada, foi regada várias vezes, então, para mim, foi fundamental essa base, e a gente vai tentando a nossa caminhada já com essa semente, mas, na prática, realmente, as ações serem coerentes. Uma das coisas que Paulo Freire era ser coerente, a sua teoria com a sua prática. Porque falar, a gente fala, né? Mas as atitudes é que realmente, e as ações é que estão aí no nosso dia a dia. Então, Paulo Freire, aí ele fala, na prática da formação docente, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. Novamente, não vamos implantar, mas estamos juntos nesse processo. Não basta só o conhecimento, seria um grande erro uma formação intelectual dissociada dos valores e atitudes para ser integral. Esse Pierre Weil também é um psicólogo, educador também da transpessoal e do ser integral, e ele se radicou no Brasil, é francês, e teve um trabalho muito interessante, tanto na educação como na psicologia. Então, valeu a pena estar trazendo ele aí. Achei importante dividir com vocês, compartilhar, claro que um recorte apenas, né, não trouxe a minha dissertação inteira, que é uma experiência que eu tive muito interessante da educação com a arte, na formação integral. Na época, em 2007, era professora de um dos cursos de pedagogia de uma das faculdades que eu dei aula, e, paralelamente, eu fazia o meu mestrado na Unesp em artes. Então, resolvi fazer esse desafio de ser pesquisadora e formadora concomitantemente. E, como vocês sabem, a maioria dos pedagogos, eu sou pedagoga, então as pedagogas entendam o que eu estou falando, né? Tem uma questão muito do pedagogês, né?
as frases da moda, a fala muito decorada, memorizada, sem uma incorporação de fato daquilo que realmente está falando, está dizendo. Então, eu tive uma necessidade de estar trabalhando com elas. Na época, o meu tema, a minha disciplina era gestão, sobre direção, gestão democrática, e como a gente trabalhar a gestão democrática por meio de outras linguagens. E foi um desafio, mas foi muito interessante. Então, eu achei importante trazer, enquanto experiência, para vocês, que foi uma experiência que realmente vale a pena, como que se deu isso. O tema era arte, formação de educadores, metodologia para compreender e dizer. Eram alunas, eu falo porque eram só mulheres, 45 mulheres, com um nível cultural baixo, então tinha também essa intenção de ampliar o universo cultural, né, e de interpretar os textos pedagógicos que estávamos discutindo. Algumas referências teóricas para a formação foram e são, ainda para mim até hoje, a proposta de formação baseada no diálogo e no universo cultural. Então, se não partir da realidade desses alunos e sejam lá quais forem, e do diálogo, não há como estar falando em formação. A proposta de formação resgatando a memória do aluno. 2 educadores, Jussô e Miguel Arroio, falam um pouco disso. Outra característica que assim, acho fundamental para trabalhar na formação é o resgate da memória. Então, ao ter o contato com a memória de vida, o seu processo de vida, as coisas se tornam realmente apropriadas. Temos apropriação, né? E a proposta de formação e as múltiplas linguagens, que aí usamos o Dewey, a professora Eunice aí é expert, pode estar falando muito mais, o Jorge La Roça, Vygotsky e Santaella, na artes visuais também, e o Vygotsky também, isso muito em relação também às experiências, à experiência estética. Alguns princípios que também acredito ser fundamental até hoje são eles: o olhar com profundo respeito à história de vida de cada ser humano. Afinal, estavam se expondo, falando da sua vida. Construir conhecimento conjuntamente com criticidade e autonomia. Então, quando a gente fala desse olhar crítico e autonomia, é porque vemos mesmo falar palavras soltas, né, sem um olhar crítico àquilo, o que é que ele está falando, o que esse pedagogo quer dizer, o olhar crítico de estar refletindo junto. E a autonomia no sentido de se apropriar e ser autor até daquele discurso. Um diálogo constante entre teoria e prática. Não acredito numa educação que só seja teoria. É preciso a prática junto. E esse desafio aí, a coerência entre ser formadora, professora daquela sala, e pesquisadora, com os olhos também na minha dissertação. Outro também aspecto era a valorização da experiência, e que é, até hoje também, o universo cultural. A partir do que foi vivido, já falamos aqui, da realidade de cada um, e aí a experiência estética, que o Dewey nos fala daquilo que nos absorve, inimiga do monótono. Então, essa experiência estética, no que nos toca, no que nos mexe, como diz o La Roça. Jorge La Roça fala que aquilo que nos toca, nos apaixonamos e, portanto, nos impulsiona. Se não tiver esse toque, não é uma experiência estética. E a proposta de pensar a educação a partir do par experiência-sentido, do La Roça, que também é outra questão que acredito que está duro, que tem que estar caminhando juntos. Os procedimentos, dividir em 2 etapas, que acho que é bem interessante também contar um pouquinho para vocês, claro que eu cortei aqui várias coisas.
Mas, num primeiro momento, a escuta, que é outra questão fundamental na formação da educação, de educadores. A escuta. Muitas vezes, nós, professores, não temos escuta, né? E essa escuta, no resgate das memórias, que elas iam escrevendo, e aí comecei. O que era esse resgate das memórias de vida? Era com relação ao tema gestão democrática. Então, elas iam escrevendo como que foram, quais eram as suas memórias com relação aos seus diretores de escola, os diretores que deram apoio, os diretores que eram autoritários, os diretores que eram mais democráticos, tal, esse resgate aí da memória, e foram relacionando com algumas imagens sobre o tema. Então, trouxeram várias imagens, e essa relação, começamos a olhar a imagem com os escritos. Fizemos leitura de discussões desses textos pedagógicos, dos quais elas tinham muita dificuldade, que são os textos pedagógicos que falam de gestão democrática. Então, temos Libânio, Vitor Paro, os que falam muito da gestão democrática, e que Celso Vasconcelos, e que tinham muita dificuldade de se apropriar desses textos, muita dificuldade de entender. Quando começaram a fazer o resgate da sua memória de história, relacionar com algumas imagens, começaram a se apropriar e falar com mais convicção do que realmente acreditavam aí e o que esses autores estavam falando. E coloquei o filme do Dr. Korsak e as 200 crianças. Não sei se alguém de vocês aqui conhece. É um filme muito interessante. Vale a pena assistir. É um pouco cansativo, porque ele é em branco e preto ainda, e um pouco antigo, mas o Dr. Korsak, ele foi um pedagogo e médico. É história verídica. Ele era um polonês e ele cria um orfanato de crianças judias, filhas dos pais judeus que estavam mortos na época da Segunda Guerra Mundial. Ele também era judeu. E aí, na Polônia, ele constrói esse orfanato e trabalha com as crianças. Dentro do orfanato tem uma escola e, além de tudo, ele é médico. Então, como que ele é o gestor democrático que imaginamos? Extremamente humano, com um olhar para a essência e para todos aqueles alunos órfãos, e então vale a pena. E aí nós começamos a trabalhar e ver essa relação também do filme, né, com os textos que a gente estava trabalhando. E, na segunda parte, aí que entramos mesmo de falar da disciplina Gestão Democrática através de outras linguagens que foram divididos os grupos. Obras de arte, cinema, poesia e música foram os 4 temas que elas escolheram para estar se dividindo em grupos e irem pesquisar. Então, aqui já falei um pouco, as memórias que escreveram, as imagens sobre o tema que fizeram essa relação e o diálogo com o filme, para a gente ter um caminho aí para a gestão. Com relação à memória, acho interessante trazer esse parágrafo aí dessa frase do Miguel Arruio. Os guardados da infância brotavam no pátio da escola, também na rua e da casa. Espaços tão desencontrados, lembranças tão misturadas de tantos espaços e tempos em que realizamos aprendizagens diversas, em que fomos formando-nos. Quando toda essa variedade de significados aflora, é fácil reaprender, a partir dos próprios guardados, a pluralidade de sentimentos formadores que tem a experiência escolar. Então, aflora, quando temos contato com a nossa história, realmente vai aflorando. Outra questão aí da memória e também do autoconhecimento aluno e professor. Como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Então, isso é base, né? Assim, nós falamos, parece, a gente vê nas redes sociais, né? Frase do Paulo Freire, vê em outras questões,
mas realmente é a gente incorporar isso. Se a gente não tiver o tempo inteiro nos transformando, pensando, refletindo sobre a nossa prática, avaliando, esse é o caminho, né? Então, eu não supero a minha e fico querendo que os alunos superem a ignorância deles. As imagens. Então, começou um processo bem interessante. Trouxeram várias imagens, trouxeram várias revistas, tal, e o que elas encontraram? E associaram, enquanto liderança, essa figura do índio. Para elas, liderança é o índio. Confiança e reconhecimento por parte dos alunos. Quando eles se sentem confiados, o gestor democrático é aquele que confia e reconhece. Escolheram uma foto, né, que tem a ver um pouco com liberdade também, mas com confiança e reconhecimento. Língua solta. Achamos interessante, porque acho que devem ter sido muito reprimidos, né? Então, a necessidade de poder falar, de poder se comunicar, de ser ouvido. Então, tinha toda essa reflexão junto com os textos teóricos pedagógicos. Então, realmente, nessa primeira parte, houve um resultado, uma melhor apropriação do texto e mudanças com relação ao tema, após esse diálogo, imagem, texto e filme. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras, são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais que somente palavras. Então, Jorge La Roça fala que as palavras são palavras, apenas palavras. Mas, na medida que a gente faz a reflexão, se apropria com as imagens, com o filme, entra em contato, as palavras têm outro significado. Segunda parte, escolheram 4 linguagens: cinema, poesia, música e reprodução de artes. Vale a pena contar que o cinema, algumas das alunas nunca tinham ido ao cinema. Então, realmente, o universo cultural nunca tinham ido a museus, nunca tinham entrado em contato. Então, esse é muito interessante na formação do ser integral e o que leva também, né? Foi uma experiência muito, muito interessante mesmo. Não interferi nas escolhas, não intervi. No momento, foi em 2006 para 2007, escolheram esses filmes, foram em vários cinemas, foram em vários filmes, e o que tinha relação com a gestão democrática, eles escolheram lá Os Acorrentados, que é um filme mais antigo, o Clique, que acho que muitos de vocês conhecem, né, que você clica e mecaniza tudo, né, não sente, não pensa, e Se Eu Fosse Você, filme brasileiro se colocando um pouco no lugar do outro. Então, Miguel Arroyo também nos fala aí que as linguagens literárias e cinematográficas captam esses mistérios, essa magia e essas verdades. Uma rica e possível fonte de trocas para toda a pedagogia que pretenda recuperar a verdade existencial e também a magia dos ciclos da vida com que convivemos por ofício. E foi. E aquele profundo respeito também pelo universo cultural. Não intervi na escolha de filmes. Minha vontade era falar, vamos assistir tal filme, tem filme assim, assim, mas eu já tinha dado o meu filme do Korsak. Agora era a vez delas estarem escolhendo que filmes que elas se relacionavam, como que elas estavam vendo isso. Poesias escolheram essas. E o processo é muito rico também na escolha. Então, os grupos se reuniam, um grupo trazendo várias poesias, entrando na internet, olhando as poesias, entrando em contato. Então, esse universo se ampliando. De Tudo Ficaram Três Coisas, do Fernando Sabino, Mãos Dadas, do Drummond, É Preciso Não Esquecer Nada, da Cecília Meirelles, e um poema do Mahatma Gandhi, Sem Títulos. Cada poesia é uma leitura da realidade. Toda leitura de um poema é uma tradução que transforma a poesia do poeta na poesia do leitor. Otávio Paz. Teve esse significado também. As músicas
levaram várias músicas, escutando lá o som, olhando o grupo, tentando entrar em contato, e escolheram essas duas. Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, A Transformação Constante, e Pedra no Caminho do Titãs, que também é bem interessante. E o Rubem Alves fala aqui que as palavras são só um suporte, elas existem para produzir o espaço vazio e silencioso que a música necessita para existir. Sabem disso os amantes. Não são as palavras que contam, é a música. E, por último, as obras de arte. E aí foram aos museus, não encontraram nada que elas conseguiam relacionar, então trouxeram vários livros, tal. Não tem a ver com a história da pintura, como que até acho que a Tarsila do Amaral aí não ia gostar da interpretação delas. Mas elas colocaram o autorretrato da Tarsila, que representava o gestor egocêntrico, que se acha o dono do saber e só olha para si mesmo. Então, professor de História da Arte, de Obras de Arte. Essa é interessante também, porque o descobrimento do Brasil, a imagem, o quadro, né, de pintura que elas representavam para elas, era o trabalho em grupo bem direcionado. Não é a história do nosso Brasil. Mas estão todos aí, a imagem não está muito boa, mas, para quem conhece, sabe que estão todos trabalhando, todos organizadamente, fazendo, acontecendo. E esse foi interessante, porque o Abapuru representa o respeito às diferenças, a importância do distanciamento de estereótipos e a reflexão. O gestor deve sempre fazer esse movimento com a equipe, ação, reflexão, ação. E cada uma dessas íamos discutindo o que os autores, pedagogos, falavam. E, do Pablo Picasso, representa uma equipe coesa. Então, esse processo foi também muito rico, essa experiência. Houve, realmente, a produção de sentidos, se afastou ali, lá, sobre o tema, com um discurso mais autônomo. Então, aquele par experiência e sentido. E o Paulo Freire nos fala aí da expressão. A educação, qualquer que seja o nível que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais se estimule o desenvolvimento dessa necessidade radical dos seres humanos, que é da sua expressividade. Então, temos aí. Com relação à experiência estética, a gente discutiu o que vinha a ser, por onde elas foram tocadas, por onde se motivaram, aquilo que lhe tocou, não aprofundamos no assunto, mas achei que era importante estar colocando, e o que a gente coloca hoje também, que eu acho que é fundamental, mesmo que a gente não entre tanto em contato com o estudo mesmo da experiência estética, da criatividade, mas que ela não se limita à formação do artista. Isso tem que ficar claro para todos nós, e que é direito de todos, porque é com a aproximação da arte do mundo que ampliamos o nosso universo cultural, nossa percepção e as condições de pensar e de expressar o mundo. E, na experiência estética, esse olhar estético daquilo que nos toca tem muito a ver também com a relação que temos com o amor. Né? Não o amor piegas, mas o amor que o Paulo Freire fala, o amor que o Carlos Brandão também fala. E eu trago aqui um pouco Maturana. Para quem não conhece, Humberto Maturana, ele é um biólogo atual. Ele ficou de 98 a 2001 fazendo experiências, uma pesquisa muito grande, e criou essa teoria da autopoiese, a biologia do amar. Nessa teoria, ele prova cientificamente, sendo biólogo, consegue também falar, porque ele está muito preocupado também com a evolução dos homens, a evolução da humanidade, a evolução da sociedade. Ele tem esse olhar, mesmo sendo biólogo. E ele prova, nessa teoria, que nós somos movidos, nós evoluímos, nós crescemos quando a gente ama, de fato. Quando amamos, nós evoluímos. Toda emoção mexe e movimenta,
Mas a raiva, ela pode até movimentar, mas ela destrói, né? O amor, ele constrói, de fato, até nas células, biologicamente, ele vai colocando que há essa evolução humana. E o Maturana, acho que eu já falei que ele é chileno, né? Foi morar nos Estados Unidos e está muito famoso hoje com essa teoria da autopoiese. Muito interessante entrar. Ele coloca que o amor é o fundamento biológico do humano, pois é a emoção central na história evolutiva que nos dá origem. E, mais uma vez, que já falamos antes, que não é a razão que nos leva à ação, mas a emoção do amor. Se a gente for refletir na nossa história, toda vez que nós evoluímos, é porque estávamos amando, né? Estávamos envolvidos, o amor nos evolui. E, para falar um pouco disso, eu editei um pedacinho de um filme, eu não sei se vocês conhecem esse filme, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Alguém já viu? Há poucas pessoas. Então, vale a pena falar um pouquinho dele para vocês poderem entender. Ele é um filme que leva 2 horas e 40 minutos. Então, ele é longo, mas ele é maravilhoso. Vale a pena assistir. É um filme indiano, de 2007, até recente. O diretor é o próprio ator do filme. E a história que passa na Índia de um menininho, um garoto, que era disléxico. E ele passa por várias escolas tradicionais, onde ninguém tem um olhar para o seu problema. E esse olhar nem para o seu problema e nem um olhar de atenção com relação a ele. Ele é tido como desleixado, o burrinho, e vão desprezando, e inclusive os pais. A mãe, com todo o seu afeto maternal, com todo o seu carinho, tal, mas também não consegue entender esse menino. E resolvem, então, levá-lo para um colégio interno. E, nesse colégio interno, ele tinha todo um contato com a natureza, com os peixinhos, que os olhos brilhavam, tal, vai se perdendo. Ele vai para o colégio interno, mais uma vez ninguém o reconhece, ninguém o olha, ninguém o ama, ninguém o percebe, e até que chega um professor de artes. E esse professor de artes consegue fazer um trabalho interessante com ele. Ele se sente amado e o professor ama de fato, e também ele se identifica porque ele também foi disléxico na infância e consegue entender o que esse menino estava acontecendo com ele. E aí ele desenvolve todo um trabalho e vê as suas potencialidades, sua veia artística, e tem uma relação. E então escolhi aí apenas 12 minutos, né, que acabou dando 12 minutos para a gente estar assistindo, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Tá bom? Aí a gente segue para algumas discussões. Podia apagar a luz aqui na frente? É possível? E o som? Está sem som? Agora sim. Se puder, isso.
है, वो तो चल रही है। Big enough to sail our boats. नहीं, अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे लक्ष्या पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध छप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं। बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने Teachers and students at amphitheatre, दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं
जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। हो उड़ने को तू आजाद है, बंधन कोई अब है कहाँ। धूप है शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। सर, कहाँ हैं आप? ये जोर से तालियां। भाई वाह, बहुत खूब। क्या दृष्टिकोण है बच्चे का, बहुत खूब। ये लीजिए बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये लीजिए। Now that's progress. Math, grammar, and what a painter. A real discovery. बहुत खूब, बड़ा काबिल बच्चा है आपका। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
लवली बॉय। अरे क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ। कम ऑन। He's a lovely boy. Just look after him. Ishan, Johan, come on. Mama, Papa are waiting. Hey, champ. Muito bom, né? É maravilhoso, vale a pena vocês assistirem. Eu coloquei, né, a escolha foi quando ele começa a se recuperar e já teve o olhar. Mas tem todo um sofrimento muito grande. Anteriormente, quando ele vai para esse colégio interno, e como que ele se sentia lá. Esses professores que, no final, falaram que ele melhorou em matemática, até eram os primeiros que criticavam, expulsavam ele da sala, tal. E aí, nesse concurso que fizeram aí no final, já está na minha hora, né? Eu vou acabar. Mas, enfim, vale a pena. É um filme que retrata muito o que estamos falando. E aí, para terminar, depois a gente abre para perguntas, para quem quiser. Afinal, estamos em rede nacional, né? Eu nem falei bom dia para eles. No começo, a gente está meio nervosa, né? E aí engasga. Mas aí eu trouxe esse parágrafo do Bauman, que acho que vocês devem conhecer. Ele também é atual, é um sociólogo